Amados irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a festa da Mãe de Deus, que também num termo mais teológico, a gente fala Theotokos, a Mãe de Deus. Até tem uns ícones, umas imagens que pintam a Virgem Santíssima e no ventre dela o menino Jesus, né? Ou dentro do ventre da mãe, um menino já ali sentado, como que abençoando. Porque se nós pensarmos que Jesus é Deus e Maria é a mãe de Jesus, nós estamos proclamando que Maria é a mãe de Deus, não pela ordem natural, mas não pela ordem da graça, mas pela ordem natural, da natureza. E isso é aquela confusão que vocês viram na internet, que o pastor lá falou: como que alguém pode ser a mãe de Deus se Deus é mais velho do que a criação? Como que alguém que nasceu depois pode ser mãe de quem veio antes? Então, numa ordem, num pensamento lógico, sem teologia, sem aprofundamento, é fácil você entender e pensar até como o mundo pensaria, que Maria não é a mãe de Deus, mas seria um pensamento errado. Porque nós não podemos tornar Jesus um boneco, um monstro, onde uma parte é Jesus, um homem qualquer, e outra parte é Jesus, um Deus. Não, amados irmãos, nós proclamamos a perfeita unidade entre a vontade humana e divina, entre a natureza humana e divina. Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e Jesus é Deus, que esvaziando-se a si mesmo, diz a palavra, a carta de São Paulo aos Filipenses, esvaziando-se a si mesmo, assumiu a condição humana e obediente ao Pai, foi à cruz e, exceto no pecado, participou da nossa natureza para elevar os homens, para conceder a nós uma vida que é própria de Deus, que é a vida eterna. Então, ao celebrarmos essa festa de Maria, Mãe de Deus, nós estamos celebrando também esta verdade da nossa fé. Jesus Cristo, o Senhor, encarnou, se fez um conosco, é Deus, e nós proclamamos sua divindade e reconhecemos também a maternidade da Virgem Santíssima, que lá no alto da cruz nos foi entregue naquelas palavras de João: eis aí tua mãe, eis aí o teu filho. Nós proclamamos que Maria é a mãe de Deus e mãe da humanidade. Nós proclamamos que a graça de Deus preservou a virgindade da Santa Maria, e ela é para todos nós um modelo e um exemplo a ser seguido, uma estrela para a evangelização e para os corações dos católicos, dos cristãos. Viva Nossa Senhora! Nós queremos começar o nosso ano com Maria, e eu queria dizer para você: deixa a verdade, porque hoje também se celebra o Dia Mundial da Paz, e a paz não se alcança senão pela verdade. Uma pessoa que não tem a verdade, que não encara a sua própria realidade, que se disfarça, que se engana a si mesmo, é uma pessoa em conflito, é uma pessoa em crise, é uma pessoa em crise interior, é uma pessoa que briga com ela mesma, porque ela não é capaz de encarar os seus próprios demônios. Eu falo para vocês, são 15 anos de ministério, completei no dia 30, e eu falo que atendendo, orando pelas pessoas, todas as pessoas que eu acompanhei no processo de cura interior, só encontraram a verdadeira cura quando foram capazes de encarar os seus próprios medos, suas próprias fragilidades. E não é que a cura interior veio porque de repente a pessoa não tinha mais problema nenhum. O padre rezou por mim e agora eu me tornei uma pessoa maravilhosa, sem nenhum problema, sem nenhum defeito. Não. Nós oramos por aquela pessoa e ela começou a perceber todas as fraquezas, as feridas, as dores, as culpas que ela mesma ou que as pessoas à sua volta causaram ao longo da sua história. E reconhecendo as suas misérias, ou se colocaram dependentes da misericórdia de Deus, ou perdoaram aqueles que lhe feriram. Algumas vezes a cura vem pelo perdão que a gente tem que dar para uma mãe, para um pai que a gente ama, que é muito querido para nós. Só que lá dentro a gente não quer dizer: ele é culpado, ela é culpada. Eu amo minha mãe, mas ela é culpada. Naquele ocasião, naquela situação, ele é culpado, mas eu o perdoo porque eu amo. E isso leva à cura.
essa verdade encarada. Gente, Jesus é a verdade. Quando nós nos encontramos com Jesus, quando o nosso encontro é sincero com Cristo, então Ele também nos traz a nossa verdade. Ele nos apresenta a verdade das nossas faltas, como um exemplo de ser humano, de homem. Ele nos mostra o que era o plano de Deus para a humanidade, e você, numa comparação, vê a vida de Jesus e sua vida, a perfeição de Jesus e as suas misérias. Então Jesus revela a tua verdade, revela os teus pecados, Jesus revela as tuas ingratidões, mas também Jesus revela a verdade da história da salvação. Ele revela os desejos do coração do Pai. E quando essa verdade sobre as coisas, sobre a vida, sobre o mundo nos é apresentado, nós encontramos profunda libertação, gente. Uma cura profunda que dá sentido para a vida humana, que dá sentido para a família, que dá sentido para as nossas escolhas, que dá sentido para o amor. A revelação da verdade em Cristo. Por isso que pela inteligência a pessoa se liberta das suas más inclinações. Sabe aquelas más vontades que a gente tinha? Muitas vezes eu falo isso para os jovens, falo isso no confessionário para as pessoas. Olha, padre, como que eu posso viver a minha afetividade, a minha sexualidade na castidade, do jeito que Deus deseja? Vai ler esse livro aqui sobre a castidade, vai ler esse tratado aqui do João Paulo II sobre a teologia do corpo, vai se aprofundar. Porque pelo conhecimento, pela iluminação da inteligência, você vai entender qual era o plano de Deus para a sua afetividade, para a sua sexualidade, para a humanidade, para a família. E por esse entendimento, por essa luz divina, tua vida começa a se transformar. Gente, a iluminação da inteligência, com a palavra de Deus, com a verdade de Deus, nos tira de uma guerra, de um conflito interior. Nos liberta das cadeias, das prisões que a vida, que o mundo nos coloca. A liberdade, o entendimento da palavra, o entendimento, a profundidade na teologia dos mistérios de Deus nos trazem a verdadeira paz. Então hoje, ao celebrarmos a Virgem Mãe, que com o seu sim nos trouxe, abriu as portas do céu para todos nós, nós também estamos celebrando a manifestação plena da verdade, a revelação profunda da verdade. Esse ano de 2021, eu não quero que você se contente com o que você já sabe. Eu quero que nesse ano de 2021, você queira saber um pouco mais de tudo. Que esse ano de 2021, você mergulhe mais profundamente naquilo que o Senhor te chama a conhecer, na sua fé. Que você mergulhe mais profundamente nas fé que você professa. Sai da superficialidade, sai do engano da superficialidade. Estuda, lê, mergulha profunda, desenvolve. Se você quer se tornar um homem ou uma mulher que tem paz para entender o que é a tua vida, o sentido da tua vida, que quer ter um sentido mais profundo para continuar, mergulhe em Cristo, na verdade de Cristo. Vai ler a vida de Jesus, vai ler a história de Jesus Cristo, vai ler os ensinamentos da igreja, acompanha, vê lá, aprofunda nos mistérios da fé, no catecismo, no entendimento da palavra. Mas não faz do seu jeito, faz com a igreja, faz com alguém que te instrui, e isso vai fazer com que você se abra, você encontre paz, você encontre um sentido novo para a sua vida. Nós temos que abraçar essa verdade que nos foi revelada. Veja, porque eu estou falando dessa verdade. Estavam lá os pastores, cuidando da vida deles, das ovelhinhas. Vem, velhinha. Aí um anjo apareceu e falou para o pastor: olha, nasceu para vós o Salvador. Vocês vão para lá, vocês seguem aquela luz, e lá vocês vão encontrar um menino envolvido num manto, e lá vocês vão adorá-lo. Ele veio para trazer a paz. E os anjos cantaram: glória a Deus nas alturas e paz aos homens por ele amados. E aqueles pastores, com toda a sua simplicidade, logo acolheram aquela revelação divina, aquelas palavras.
deixaram suas ovelhas e seguiram ao encontro daquela luz, daquela verdade. Sabe, amados irmãos, há muitos de nós que a luz, os anjos, a verdade, a glória de Deus se revela, mas tomado de preguiça, tomado de comodismo, nós não deixamos as nossas ovelhas, não acolhemos a verdade que nos foi revelada e ficamos perdidos. Eu quero que a sua fé seja uma fé de acolhida, que o seu ano de 2021 lhe transforme de tal maneira que você não seja mais enganado por qualquer vento que sopra, por qualquer conversa, que você acolha de verdade a verdade, que o seu cristianismo seja de profundidade, de acolhida de Jesus, que você possa deixar as ovelhas que até 2020 você ficou pastoreando e seguir agora a luz que brilha na gruta, e que com toda a simplicidade dos teus olhos, imagina, os pastores chegam lá, os anjos revelaram, eles chegam, contemplam, e de fato é um menino envolvido numa manjedoura por uns paninhos, desprezado, envolvido de toda a sua pobreza. Eu fiquei meditando nesse fim de ano, esse início de ano, a minha oração foi sobre o desprezo de Jesus. Eu fiquei pensando, né? A vida de Jesus é uma vida de desprezo, né? Ele foi desprezado quando nasceu, ele foi desprezado por 30 anos, passou ali despercebido, ninguém estava nem aí para ele. E foi desprezado quando começou a falar, e foi desprezado na cruz, por quem estava do lado dele. Essa vida escondida e desprezada de Jesus, eu fiquei pensando nessa profundidade da vida espiritual, mas é um capítulo para uma outra pregação essa. E os pastores foram lá e, vendo aquilo que aparentemente enganava a percepção deles, mergulharam mais profundamente no mistério e creram. Gente, eu quero dizer para você, há quantos anos você tem vivido o catolicismo? Há quantos anos você tem vivido essa fé? E você pode chegar aqui na igreja e enxergar nesse altar a simplicidade de uma vela, de uma toalha, de um padre, a simplicidade de um pão, de um vinho, de um cálice, a simplicidade de uma liturgia, a simplicidade do que nós oferecemos, do que nós apresentamos, desses dons apresentados. Mas se você não deixar com que as correntes da ignorância, se você não mergulhar na profundidade do que os teus olhos te apresentam, se você não mergulhar na profundidade do mistério que celebramos, o teu coração não encontrará a paz, porque não encontrará a verdade, essa verdade que nos foi dada, essa verdade que nos é apresentada, essa verdade que continua a ecoar e que o mundo tanto despreza, essa verdade que se chama Jesus Cristo nosso Senhor. Esse ano, não quero ver você na superficialidade da fé, tá certo? Fala para quem está perto de você, vamos sair da superficialidade? Um livro, 2 livros. Eu morei com o Padre Enéas, você sabe, né? O Padre Enéas foi seminarista comigo. Eu fui pároco do Padre Enéas, que ele foi o seminarista. Eu tinha que aprovar se ele era ordenado ou não. E aí eu fiz um desafio com o Padre Enéas, né? Falei assim, padre, nós vamos fazer o seguinte, esse armário é o seguinte, os livros que o senhor lê, eu ponho aqui. Os livros que eu leio, eu vou pôr nessa prateleira, e o outro livro que lê, põe aqui. Aí na hora que estava no metade do mês, eu falei, deixa esse desafio para lá, tá bom? Quer dizer, no metade do mês eu tinha lido acho que meio livro. Ele já estava no quarto. Falei, meu Deus, esse homem não lê, ele come. Aí eu falei assim, não é, padre, estou vendo que o senhor perdeu. Ele não era padre ainda, eu falei, estou vendo que você perdeu um pouco da sua coragem, porque tá parado nesse livro aí, lendo o dia inteiro, não saiu da segunda página, o que aconteceu? Aí ele falou assim, não, é porque eu estou tendo um pouco mais de dificuldade de traduzir. Por quê? Aí fui olhar, ele pegou o livro, a Suma, pegou a Suma, aí ele pegava e digitava a Suma no latim, digitava, e depois traduzia. Ele estava lendo e transcrevendo do latim, ele transcrevia no caderno à parte. Gente, essa é a diferença de alguém como o Padre Enéas e nós, entendeu? Porque ele traduz da língua original e transcreve. E a gente admira a sabedoria e a inteligência daquele homem.
quando fala de Deus, quando apresenta as coisas de Deus. Que coisa bonita, que alegria de ouvi-lo, de se demorar com Ele, porque saiu da superficialidade, mergulhou na profundidade, sabe? Nós não podemos ficar o resto da vida só aplaudindo, nós também precisamos mergulhar, nós também precisamos ir mais profundo. Gente, é a hora de você fazer isso também. 2021 não pode ser um ano que você vai terminar com a sua fé na superficialidade como foi até hoje, mas pelo contrário, que nós todos possamos mergulhar, contemplar estes lindos mistérios que Jesus nos apresentou no seu nascimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.